vamos falar do restante dos verbos e como conjugar eles. Na forma infinitiva, você tem o to na frente deles, como to love, to like, até o to be. Esse to é só na forma infinitiva. Quando você conjuga ele, o to some. Aquele to no começo no verbo, ele não vai ser conjugado, ok? Então, quando você conjuga o verbo love, que é amar, você tira o to da frente primeiro, para ficar love. Não. Daí vai ficar assim. I love, eu amo. You love, tu amas ou você ama, né? Então, o love fica igual no I e no you. Agora, a terceira pessoa, o he, o she e o it. É a terceira pessoa. Você tá falando do ele ou do ela, de um nome, Silvio, Morgana, Patrícia, gato. Você vai conjugar ele como? Colocando um S no final desse verbo. Então, he loves, she loves, it loves. Pode ser até uma casa, um objeto. O resto, você tira o S e deixa normal. We love, they love. Então, é a mesma coisa com os outros verbos também. Like, que é gostar, fica I like, you like, he likes, she likes, it likes. We like, you like, they like. Run, que é correr. I run, you run, he runs, she runs, it runs. We run, you run, they run. Jump, que é pular. I jump, you jump, he jumps, she jumps, it jumps. We jump, you jump, they jump. No passado, você adiciona o ed nos verbos regulares. Por exemplo, love, amar, fica loved. Sendo que já termina em e, você só vai adicionar o d. Loved, I loved, you loved, he loved, she loved, it loved, we loved, you loved, they loved. É só adicionar aquele d nesse love que você tem no passado. Entendeu? I liked, you liked, he liked, she liked, it liked, we liked, you liked, they liked. Jump. I jumped, you jumped, he jumped, it jumped, we jumped, you jumped, they jumped. Então, isso aí é o ed, sendo que não tem o e. Então, o passado e o futuro de qualquer verbo, isso inclui o verbo to be, você só vai colocar o will na frente do verbo. Tipo, I, é o sujeito, will jump. Também não precisa se preocupar com a conjugação. Você só precisa pensar em will e o jump. I will jump, you will jump, he will jump, she will jump, it will jump, we will jump, you will jump, they will jump. Então, pode ser will like, will talk, will run, will love. É só will mais o verbo, sem o to, é claro. Vamos falar do negativo e de pergunta desses verbos. Quando você faz o negativo ou perguntas no passado e no presente, você precisa de um verbo que ajuda o outro verbo principal. Esse verbo em inglês não dá para ser traduzido ao pé da letra em português. Ele é um ajudante e só utiliza ele em perguntas e em frases negativas, fora o to be. O to be é diferente. É um verbo auxiliar. Falando do presente, vamos falar do do ou does. Com I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. É a única parte da frase que você tem que preocupar em conjugar. O resto não precisa se preocupar. Não vai ter verbo com ed, não vai ter verbo com s. É tudo só... Você vai conjugar o do, ok? O verbo auxiliar.
Vamos dizer que você tá querendo falar eu não amo. Você fala o eu, que é I, e agora você precisa do auxiliar depois do sujeito. I do, e depois o not. I do not, e o verbo não conjugado. Love. Só isso, sem o to, é claro. I do not love. E daí você já tem uma frase. I do not love. Mesma coisa com qualquer outro verbo. Gostar, que é like. Na terceira pessoa ficaria he does not like. Você não pula. You do not jump. Então a conjugação é I do not, you do not, he does not, she does not, it does not, we do not, you do not, they do not. They do not run. Eles não correm. We do not walk. Nós não caminhamos. Para formular o passado, é só, em vez do do, você vai colocar o passado do do, que é o did. Mas o formato é o mesmo. I did not, you did not, he did not, she did not, it did not, we did not, you did not, they did not. I did not walk, you did not drive. Entendeu? Então é só o mesmo formato. Perguntas, você vai colocar o did ou do na frente do sujeito. O presente, você vai utilizar o do ou does, que é o presente auxiliar. Do I eat? É eu como. Do you walk? Você caminha. Does he play? Ele brinca. Does she run? Ela corre. Does it cry? Ele ou ela chora. Do we go? Nós vamos. Do they fly? Eles voam. Então, esse aí é com o do. No passado, você vai utilizar o did em vez do do ou does. Did I cry? Eu chorei. Did you play? Você brincou. Did he climb? Ele escalou. Did she watch? Ela assistiu. Então é só o did e mais o sujeito e o verbo. Agora, para formular perguntas e frases negativas no futuro, você vai colocar, em vez do verbo auxiliar, o will no lugar. Então, naquelas frases I did not ou I do not, você coloca o will em vez do do ou did. I will not, entendeu? Então, o will age como um verbo auxiliar no lugar desses verbos. No mesmo lugar que você usaria ele, você usa o will. I will not go. You will not play. She will not love. It will not drive. Entendeu? Então, o will, not e o verbo não conjuga nada. É só will, not e o verbo, não conjugado. Will I play? Entendeu? Will vem primeiro, depois o sujeito e depois o verbo. Will you go? Will he drive? Will she shop? Will it run? Will we jump? Will they fly? Verbos irregulares no passado tem. Mas como fala, é irregular, tem que ser memorizado, porque não tem o porquê. Um substantivo. Eu dirigi um carro. Carro seria um substantivo. O eu é o pronome e o dirigir é o verbo. Então, em inglês ficaria I drive. Eu dirijo, né? I drive. Daí tem o car, que é o carro no final. Mas tem que ter um artigo antes do substantivo. Igual em português. Você não vai falar eu dirijo carro. Você
para falar eu dirijo um carro. Ok, então vamos falar sobre esse artigo antes de substantivos. O um ou uma em português é o a ou an em inglês. O ou a em português é o the em inglês. Então, vai ter em inglês o the ou o a ou an na frente de substantivos. Você não vai colocar na frente de palavras tipo nomes pessoais, por exemplo, meu nome ou seu nome. Você não vai colocar na frente, geralmente na frente de uma palavra com letra maiúscula, nome próprio, você não vai ter um artigo. Na frente da maioria dos substantivos vai ter a car, an apple, or the car, the apple. O the não vai mudar. O the fica igual. É o carro, the car. Tá falando que é o único carro. The car. Você sabe qual carro que é, você não tem dúvida. The girl. The house. Entendeu? Mas, quando você quer falar que é um, entre muitos, é o mesmo que uma em português. Uma casa, um carro. Em inglês, se fala a car, a house. Só que a regra é, se tiver um substantivo com o som de uma consoante, igual house, que tem aquele som de H, house, car, tem o som de C, car, dog, tem o D, dog, você vai colocar o A na frente. A dog, a car, a house. Se tiver o som de vogal, apple, orange, daí você vai colocar o an apple, an orange. Para formular uma frase mais comprida ainda, você pode usar adjetivos. Então, em vez de falar eu dirigi um carro, eu dirijo um carro, você pode falar eu dirijo um carro lindo. Aí a frase fica um pouco mais comprida. Ok, em inglês, os adjetivos vão um pouco ao contrário do português. Um pouco não, é completamente ao contrário. Então, em vez de um carro lindo, fica um lindo carro. O adjetivo vem antes do substantivo. Então, uma casa linda fica uma linda casa. Uma triste menina. Alright? Mas lembrando que o artigo vem primeiro, depois o adjetivo e depois o substantivo. Então, em inglês, vamos dizer linda é beautiful. Uma casa linda é a beautiful house. A casa linda seria the beautiful house. Uma menina triste é a sad girl. A menina triste é the sad girl. Então, vocês notam que o adjetivo vem antes do substantivo.